Bom, nós temos já no site do MEC a nova versão sobre a Base Nacional Curricular Comum, né? A primeira versão foi discutida, era uma versão bastante controversa, né? Mal escrita, tendenciosa, porque poucos autores, quer dizer, não se cuidou de que posições diversificadas estivessem presentes nas composições, então, de fato, os problemas eram bastante grandes. E aí, evidentemente, se colocou em discussão, uma discussão que é discutível, né, porque chegou-se a 15 milhões de acessos ao site que permitia a manifestação, porém nós sabemos que não é bem essa forma como se lida com discussão de currículo, né? A atual proposta tem a modesta quantidade de páginas no número de 652. São 652 páginas de sugestões, de conteúdos, de temas, de focos, o que, de uma certa forma, vai demonstrando, né, que caminhamos rapidamente para aquilo que é uma expectativa, inclusive de grupos nacionais, neste momento, especialmente o que está hoje no Ministério da Educação, aqui não tem censura, portanto podemos falar isso, né, que realmente vem trabalhando no sentido, e eu todos pela educação, né, junto com este grupo do Ministério, que acreditam, e eles acreditam realmente, que o fato de estabelecermos uma prova nacional e um conteúdo pré-determinado, isto vai significar que em poucos anos, tá certo, a gente vai subir nas notas internacionais. Ainda que não esteja dito, né, o desejo de que o PISA seja realmente o referencial externo que legitime o processo de ensino e aprendizagem do Brasil, ele está dado, né? É evidente que, tendo uma prova nacional que vai definir os conteúdos, que o antigo governo disse que seriam conteúdos em torno de 60%, não é? Portanto, a maioria dos conteúdos. O atual ainda não se manifestou, né? Mas a tendência é que seja isto ou mais. Segundo lugar, o fato de termos uma proposta curricular, e é importante que a gente se lembre disso, sobre esta proposta serão elaboradas as questões da prova. Portanto, isto que está sendo entregue aos professores e professoras do Brasil, da educação básica, significa sim que amanhã isto será cobrado nas provas nacionais de ponta a ponta do Brasil, tá certo? Do Amapá ao Rio Grande do Sul, imaginando e de forma absolutamente equivocada, tá certo? Nas diferentes tendências curriculares existentes, de que de fato uma proposta num país continente que começava muito recentemente a discutir o que é diversidade, o que é diversidade cultural, o que é diversidade racial, o que é diversidade socioeconômica, este país continente será obrigado a seguir, né, por uma trilha provavelmente única. Qual é a forma esperta de fazer isso e que nós estamos vendo que começa a ser discutida no Brasil? É exatamente a vinculação entre uma suposta dedicação do professor vinculada aos resultados que esses alunos tenham nas provas. Para isso, né, nós já temos 11 dos 27 estados, e esse número vem aumentando, que estabelecem, sim, gratificações, né, aos professores que conseguirem realmente ampliar as notas e, obviamente, conseguir que seus alunos respondam com sucesso as perguntas das provas nacionais, estaduais e, quiçá, municipais, que também estão voltando e estão sendo estimuladas no Brasil, né? Então, a concepção que hoje está dada e falsamente dada neste documento,
dizendo que é um processo democrático e que ele é realmente um direito de aprendizagem dos alunos, é bom que a gente se lembre que efetivamente as expectativas de aprendizagem que traduziam uma determinada e somente uma determinada concepção de educação e currículo, e no qual realmente se imaginava que a cada ano físico, cronológico, que as crianças e os jovens tenham, corresponde um determinado grau de aprendizagem. Essa concepção psicológica, tá certo? Ela, evidentemente, ela é um equívoco, ela está superada, ela não deu certo nos países que, obviamente, tentaram enquadrar um aluno de 7 anos, tá certo? Com um determinado conteúdo, um aluno de 11 anos com um determinado conteúdo, prescindindo de uma questão fundamental, e é importante que eu acho que a gente mencione, pelo menos um dos autores que mais tem insistido nessa questão, que é o educador Paulo Freire, né? E que, de fato, sem você conhecer os alunos, é impossível pré-determinar um conteúdo. Em geral, nós, professoras e professores, fazemos uma proposta, um plano de trabalho, até conhecermos qual é o grupo, classe com que nós vamos trabalhar. Depois disso, evidentemente, vão ser feitas adequações, né? Portanto, é evidente que da educação infantil, que é bom que a gente se lembre do equívoco do grupo de educação infantil. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que aceitaram fazer parte desse grupo, do ponto de vista teórico, mas lamento politicamente que eles tenham aceitado fazer uma proposta curricular para a educação infantil, não é? Quando sequer a lei nacional, a Constituição, o Plano Nacional de Educação, nunca exigiram que esta questão estivesse presente para a educação infantil. Nós perdemos a chance de deixarmos as crianças serem um pouco mais crianças. Não nos iludamos. Quando nós falamos em propostas, por mais diversificadas que as pessoas realmente pretendam que elas aconteçam, sem dúvida nenhuma, nós já vimos, já está no mercado, não é? E aguardem 2017, que o número será muito maior, destas propostas para que os professores e professoras da educação infantil sigam. Portanto, a questão da criatividade, tá certo? Da ludoterapia fundamental que realmente o lúdico tem no processo de aprendizagem para as crianças pequenas e muito pequenas, não é? Ele está praticamente encerrado com estas propostas que vêm daí, que vão de uma concepção de avaliação até uma concepção de conteúdo, que apesar de aparentemente ser generalista, né, ela traduz a possibilidade de manuais, como nós já estamos vendo eles serem feitos. Com relação ao conteúdo do ensino fundamental, ela, evidentemente, eles dividiram em 2 etapas. Desta vez, é verdade, eles não mencionam anos, eles falam em temas e, portanto, dando um pouco um jeito de superar um equívoco que tinha a primeira proposta, que era, de fato, falar em ano e série e, portanto, superando qualquer proposta de ciclos, mesmo grandes municípios e estados no Brasil ainda utilizarem o sistema de ciclos, ou pelo menos a denominação de ciclos na sua divisão curricular. Bom, nós temos as 2 divisões, de primeira a quinta, de sexta a nona, não é? Sempre com a visão de que é um professor polivalente da primeira a quinta e uma proposta de sexta a nona, onde vai ficando cada vez mais claro que há sim uma proposta de municipalização das séries iniciais, que nós já estamos num percentual bastante alto no Brasil, não é? E que isso, de uma certa forma, a própria proposta procura resolver de vez, não é? Incentivando. Mesmo o estado de São Paulo, que era um dos poucos estados da região sudeste que não tinha, que atendia a maioria de primeira a quinta,
A partir de 2015, já os municípios superam o atendimento da primeira à quinta, mesmo na cidade de São Paulo. Então, essa é uma tendência que a gente precisa estar olhando, porque eu imagino que isto seja um estímulo para que a ideia de um ensino fundamental de 9 anos, de fato, ele desapareça, né? Para uma divisão cada vez mais acentuada da quinta para a sexta série, repetindo historicamente a ideia, a concepção e, logicamente, o equívoco de um curso primário, que nós já tivemos, e um curso ginasial em que o exame de admissão garantia o fosso entre esses dois ensinos. Agora, a responsabilidade, né, diversificada das esferas públicas pode trazer exatamente esta mesma situação. Em relação ao ensino médio, os temas propostos, se por um lado eles são mais gerais, né, eles não chegam a especificar, é evidente que ali tem uma concepção, né, e uma proposta do que deverão ser os futuros compêndios, né? Então, não se trata simplesmente de nós, inclusive as concepções, as 4 grandes categorias que eles dizem onde se enquadra determinada proposta de conteúdo ou tema proposto. É interessante que sempre a questão de ética e compromisso e transformação social, elas estão mencionadas, mas nestes conteúdos não há realmente nenhuma proposta que signifique, de fato, uma atuação mais direta, mais visível dos jovens. Agrava esta questão a discussão que o novo governo tem feito sobre a reforma do ensino médio, que, logicamente, se um era ruim, o outro piora decididamente, porque parte, inclusive, talvez do esforço que está lá em filosofia e sociologia, tá certo? Ele vai desaparecer por conta não mais da exigência dessas disciplinas fazerem parte da formação geral dos jovens. Então nós vamos vendo que há uma reorganização, e eu acredito, inclusive, e prometo voltar se isso acontecer, né? Mas eu antevejo com preocupação que esta segunda proposta, ela é um pouco uma proposta natimorta, porque, na verdade, o grupo que hoje dirige o Ministério da Educação no Brasil, ele é adepto, sim, de que os professores precisam ter um rol de conteúdos para que, de fato, tá certo, se garanta, e a discussão, a argumentação surpreendentemente democrática, né? Dizendo exatamente o direito de todos ao acesso ao conhecimento, como se o acesso ao conhecimento se fizesse através de um caminho só, de um percurso só, que eles, os sábios, os iluminados, realmente estão vendo e devem orientar toda a ação. Lembremos de 2 milhões de professores da educação básica no Brasil. Acho um retrocesso histórico. Espero realmente que os professores reajam como historicamente temos feito. Vou lembrar aqui, com preocupação, mas um momento exige que a gente faça isso, e infelizmente também o momento é comparável. Na ditadura civil-militar de 64 a 85, o governo também tentou impor um currículo único, tá certo? E, claro, no cotidiano escolar, os professores, tá certo, reagiram. Os argumentos poderão ser diversificados, por ignorância, por teimosia, por convicção. Mas a razão é que o currículo não foi implantado do jeito que os militares quiseram. Eu espero e confio que os nossos professores atuais, agora mais até preparados pela experiência histórica que já viveram, possam reagir e exigir que realmente cada escola possa propor, a partir de uma diretriz geral, e eu defendo sim que haja diretrizes
nacionais, e elas já existem para a educação infantil, para o ensino fundamental, para séries iniciais, para o ensino médio, e, portanto, elas são realmente o que deve dirigir, o que deve governar, tá certo, as propostas curriculares. Também não vejo nenhum problema de municípios e estados apresentarem propostas curriculares aos professores, o que não significa a adoção de um conteúdo único para a formação dos nossos alunos e alunas tão diversificados neste grande país. Portanto, em nome da nossa riqueza cultural, tá certo? Em nome da diversidade que tem que estar presente na educação brasileira e em todos os países, não é? Que a gente reaja e que cada professor, cada escola possa, cada disciplina, cada conteúdo, cada projeto possa traduzir uma expectativa de melhoria de qualidade do ensino público brasileiro.